Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Gabriel e sim, eu sei que eu tô um pouco atrasado aqui com essa review, mas finalmente eu consegui um pouco de tempo para assistir a nova animação da Netflix, Mestres do Universo Salvando Eternia, que seria a continuação daquele desenho clássico do He-Man e os Mestres do Universo. And the Masters of the Universe. E como essa série está criando muita polêmica na internet, pois está trazendo a história do He-Man sem o He-Man, é golpe. Então eu resolvi fazer esse vídeo com uma análise um pouco menos saudosista, pois eu não cheguei a acompanhar todos os episódios de He-Man, muito menos em ordem cronológica. Normalmente eu estudava nesse período, então eu só via um episódio, um aqui e outro ali. Tudo bem. Mas vamos começar pelo começo. Existe algum motivo para esse hate todo dos fãs? E a resposta é sim e não. Primeiro porque a série se vendeu como uma série do He-Man, né? Você, por mais que não tenha lá no título He-Man e os Mestres do Universo, né? Aqui é só Mestres do Universo. Você assistindo ao primeiro trailer, você vê que ele pegou os melhores momentos do primeiro episódio. E o primeiro episódio é basicamente todo do He-Man. Então muitos foram assistir essa nova animação de uma maneira muito desavisada, né? Foi assistindo que era uma continuação do He-Man, quando essa história tira o He-Man de cena e foca muito mais nos seus aliados e inimigos coadjuvantes. Juro, fui enganado. Agora, por que eu não achei essa série tão ruim? Longe de mim falar que é uma série boa, mas eu acho que tem muita gente aqui considerando a nostalgia e tá pensando que essa é uma série para pessoas de 30 a 40 anos que acompanhavam a animação quando crianças. Gente, essa animação, apesar de ter um tom um pouco mais maduro, ela é claramente para crianças. Não diga! Digo! Que coisa! Mas vocês sabem como surgiu o He-Man? Eu vou aqui fazer um resumo para vocês entenderem o contexto e a minha análise dessa nova série. Na verdade, tudo começou quando o George Lucas estava procurando uma empresa para licenciar os produtos de Star Wars, né? Como sempre, ele era um grande visionário e pensou que fazer brinquedos desse novo filme que ia lançar seria um tremendo sucesso. Então ele procurou a Mattel. E na época, o CEO da Mattel, Ray Wagner, recusou o acordo para produzir a linha de brinquedos. Então o George Lucas fechou o acordo com a Kenner. E como era de se esperar, ele teve que correr atrás do prejuízo. Ele teve que criar uma equipe de marketing que descobriu que as crianças da época gostavam de bárbaros. E uma vez que foi definida que os personagens seriam bárbaros, eles se inspiraram na arte do Conan, do Frank Frazetta. Então o designer da Mattel, Roger Sweet, criou um protótipo de um guerreiro saradão que empunhava armas e que seria de uma época atemporal. E depois chegou o ilustrador Mark Taylor, que deu um tapa final no visual e fez o que seria o design definitivo do He-Man. E uma vez que o design do protagonista foi definido, precisava-se de mais personagens para brincar. Afinal, a gente precisa de aliados e vilões. E assim surgiu o Aquático, que no original era Seaman, mas foi trocado por motivos óbvios, Stratos, Tila, Zodak, Mentor, Homem-Fera, que era uma inspiração no Chewbacca, e o grande vilão Esqueleto. E depois, para incrementar o caldo, eles criaram o Castelo de Grayskull, onde a história se passava, os veículos e o Gato Guerreiro, que era uma tremenda gambiarra, pois eles já aproveitaram o modelo de um outro brinquedo que era um tigre que estava lá estocado e repintaram como se fosse um personagem novo. E mais uma vez, inspirado em Star Wars, eles pensaram que Star Wars não se chama Luke. Então eles não poderiam simplesmente pegar e chamar a linha de He-Man. Então eles pegaram e colocaram Mestres do Universo. Mas como o nome não pegava, não soava legal, veio He-Man e os Mestres do Universo. Que aqui no Brasil ficou traduzido como He-Man e os Defensores do Universo. Então tava tudo bacana, o design dos bonecos tava legal. Então chegou a hora deles apresentarem esses produtos para as lojas. Só que tem um problema, ninguém sabia quem eram esses bonecos. Porque o Star Wars tinha um filme para apresentar os bonecos. Mas quem era He-Man? Então, num desses momentos, o pessoal de marketing falou: então a gente vai colocar uma revista em quadrinhos dentro da caixa dos bonecos para apresentar esses personagens. Então os donos das empresas pensaram: pô, legal, é bacana ter quadrinho. Só tem um problema. Como esse é um produto para crianças, muitas podem não saber ler. Então daí veio a ideia da animação feita pela Filmation, que mudou um pouco a história e incluiu o Príncipe Adam, o Gorpo e um pouco mais de humor na história. E como os caras de lá eram muito ligeiros, eles perceberam que os pais iam reclamar, né, se fosse uma propaganda de brinquedo durante 20 minutos. Então foi inserido as clássicas lições de moral ao final de cada episódio.
para os pais ficarem, não, pô, não é uma propaganda, meu filho tá aprendendo alguma coisa com isso. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona desta maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Beleza, mas por que eu contei essa história toda? Não sei. Gente, eu já vou tirar logo aqui o elefante da sala. Essa era uma história para crianças e como vocês puderam ver, foi tudo meio que feito na gambiarra, que a intenção era sempre para vender os bonecos. Então a história era completamente rasa, a animação não era grandes coisas, que era só um chamariz para atrair a atenção da criançada. E se você revisse essa série hoje, provavelmente você não gostaria, a não ser pelo fator nostalgia. É mesmo, é? Mas isso quer dizer que você não vai gostar da nova animação? Não, você vai gostar se você for desprendido dessa historinha do passado. Você tem que tentar enxergar ela como uma história mais nos dias de hoje. Então quer dizer que tem muita lacração? Sinceramente, não senti. Vi muita gente falando, né, porque a protagonista é a Teela e que ela tem tipo um romance com essa amiga dela. Olha, sinceramente, não senti isso em momento nenhum assistindo essa série. Ah, bom. Então, depois de eu ter dito tudo isso, quer dizer que eu gostei da série? Não. Mas eu também não achei ela tão ruim assim. Eu acho que ela tá tomando um hate desproporcional dos fãs, que eram muito apegados à série clássica, né, por causa do fator nostalgia. Mas essa é uma série curtinha, tem só 5 episódios, mais ou menos umas 2 horas de duração. Pra mim, na verdade, é como se fosse um episódio qualquer de He-Man. Só que nesse dia o He-Man tava com dor de barriga e não apareceu no episódio. É o quê? Então a história se centrou muito mais nos amigos dele. Preferia que fosse uma série do He-Man? Sim, é claro que eu preferia. Mas eu entendi a proposta e não é uma coisa que me incomodou tanto. O que pegou é porque a Netflix não vendeu essa série como se fosse uma série da Teela. Se eles tivessem deixado isso claro logo no início, como foi, por exemplo, com Animais Fantásticos, onde a gente tem uma história do Harry Potter sem Harry Potter, eu acho que os fãs aceitariam melhor essa história. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas acontece que muita gente foi pega de surpresa, aí ficou naquela, pô, vim pra ver He-Man, cadê o He-Man? Ué. Como eu disse, a história não achei grande coisa. A animação tá até ok, assim, não tá no nível Castlevania, mas tá boa, dá pra assistir. Só achei alguns momentos muito estranhos, que parece que ele fica meio em 3D, meio destoando do cenário, não sei se isso foi proposital ou não. No geral, gostei dos personagens, principalmente o mentor, que tá muito bom aqui nessa série. Gostei também da Teela, ela tá segurando bem a rédea da situação. E ela é uma personagem bastante importante, na verdade. E que provavelmente no futuro da série vai se tornar mais importante ainda. Tudo bem. E estou ansiosíssimo para ver a parte 2 dessa temporada. Porque o gancho me deixou bastante impactado. Estou bastante interessado em ver como é que vai se desenrolar essa situação depois dos acontecimentos finais. Eu também. E eis o momento então, que nota eu dou para essa série? Eu dou uma nota 7. Ela tá assim, não tá nem boa, nem ruim. Ela passou na média. Então é isso, galera. Deixa aqui no vídeo aquele seu like, a sua inscrição aqui embaixo para dar uma força. E comenta pra mim o que vocês acharam dessa série. Vocês gostaram? Vocês odiaram? Vocês concordam com o meu ponto de vista? Então um grande abraço para todos e fui!